Lição 02. Descrição dos principais objetos do modelo de objetos do Excel. Nesta lição, farei uma breve descrição dos principais objetos do modelo de objetos do Excel. Objetos estes que serão estudados em detalhes no decorrer deste curso. Ter uma visão geral dos principais objetos é muito importante, principalmente para ter um entendimento preciso de quando utilizar cada um dos objetos para solucionar problemas práticos. Ao descrever os principais objetos, apresentarei pequenos exemplos de código apenas para ilustrar o uso destes objetos. Nas demais lições deste curso, você aprenderá em detalhes a utilizar os métodos e propriedades destes objetos através de exemplos práticos. Então, começaremos pelo objeto Application. O objeto Application representa todo o aplicativo Microsoft Excel. Em outras palavras, um objeto Application representa uma instância do Excel carregada na memória. Por exemplo, ao abrir o Excel, automaticamente é criado na memória do computador um objeto Application. O objeto Application contém definições e opções para o aplicativo como um todo, muitas das opções da caixa de diálogo, opções, no menu Ferramentas, por exemplo, e métodos que retornam objetos do nível mais alto, como ActiveCell, ActiveSheet e assim por diante. Como usar o objeto Application? Use propriedade Application para retornar o objeto Application. O objeto Application tem ao todo 218 propriedades e métodos. Quando estamos trabalhando dentro de uma planilha do Excel, não é preciso a criação explícita de um objeto Application. Por exemplo, se dentro do código quisermos fazer referência a uma determinada célula, não precisamos criar um objeto Application, depois um Workbook, depois um Worksheet, para finalmente poder acessar as células de uma planilha, que é o objeto Worksheet. Ao invés disso, podemos fazer referência direto à célula desejada. Com isso, o Excel supõe que estamos trabalhando com a instância atual da célula desejada. Certo? Isso dentro da pasta de trabalho atual, que é o arquivo .xls, dentro de uma das suas planilhas, o que é bastante razoável. Apenas teríamos que criar toda essa hierarquia de objetos se quiséssemos fazer referência a uma célula de uma planilha de uma pasta de trabalho externa. Ok? Muitas das propriedades e métodos que retornam os objetos mais comuns da interface do usuário, como a célula ativa, que é a propriedade ActiveCell, podem ser usadas sem o qualificador de objeto Application. Por exemplo, vejamos. Ao invés de escrever application.activecell.font.bold igual a true, você pode escrever simplesmente activecell.font.bold igual a true. Observe que tiramos o application inicial. Então, nas lições deste módulo, estudaremos detalhadamente os métodos e propriedades do objeto Application. O estudo será feito através de exemplos práticos de utilização deste objeto. Vejamos agora o objeto Workbook. O objeto Workbook representa uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Lembre-se que uma pasta de trabalho é um arquivo .xls dentro do qual pode haver uma ou mais planilhas. Cada planilha é representada por um objeto Worksheet, o qual será detalhado também neste curso. O objeto Workbook é um membro da coleção Workbooks. A coleção Workbooks contém todos os objetos Workbook atualmente abertos no Microsoft Excel. A coleção Workbooks é uma coleção do objeto Application. Usar o objeto Workbook. As propriedades a seguir para retornar um objeto Workbook são descritas nessa seção. Veja, então temos a propriedade Workbooks
a propriedade Active Workbook, This Workbook e propriedade Workbooks. Use Workbooks, entre parênteses o índice, onde o índice é o número de índice ou o nome da pasta de trabalho, para retornar um único objeto Workbook. O exemplo a seguir ativa a pasta de um trabalho 1. Observa, Workbooks, entre parênteses, o meu índice, que é 1.active, activate. Então ele ativa a pasta de trabalho 1. O número de índice denota a ordem na qual as pastas de trabalho foram abertas ou criadas. Workbooks 1 é a primeira pasta de trabalho criada e workbooks.count, como mostrado na tela, é a última pasta de trabalho criada. A ativação de uma pasta de trabalho não altera seu número de índice. Todas as pastas de trabalho são incluídas na contagem do índice, mesmo que elas estejam ocultas. A propriedade name retorna o nome da pasta de trabalho. Você não pode definir o nome usando essa propriedade. Se você precisar alterar o nome, use o método saveAs, equivalente ao comando arquivo salvar como, para salvar a pasta de trabalho com um nome diferente. O seguinte exemplo ativa Sheet 1 na pasta de trabalho chamada cognis.xls. A pasta de trabalho precisa já estar aberta no Microsoft Excel. Veja, Workbooks, cognis.xls.worksheets, sheet 1.activate. Propriedade Active Workbook. A propriedade Active Workbook retorna a pasta de trabalho que está ativa no momento. O exemplo seguinte define o nome do autor da pasta de trabalho ativa. Veja, Active Workbook, .autor, igual Jean Selva. Vamos ver agora a propriedade This Workbook. A propriedade This Workbook retorna a pasta de trabalho onde há código do Visual Basic sendo executada. Na maioria dos casos, esta é a própria pasta de trabalho ativa. Entretanto, se o código do Visual Basic for parte de um suplemento, chamado add-in, a propriedade This Workbook não retornará a pasta de trabalho ativa. Neste caso, a pasta de trabalho ativa é a pasta de trabalho que está chamando o suplemento, enquanto que a propriedade This Workbook retorna a pasta de trabalho do suplemento. Então, se você estiver criando o suplemento a partir de seu código do Visual Basic, você deverá usar a propriedade This Workbook para qualificar qualquer instrução que precise ser executada na pasta de trabalho que você compila em um suplemento. O objeto Worksheet. Observe que estamos descendo na hierarquia de objetos do Excel. Então, primeiro, fiz uma apresentação do objeto Application, o qual representa o próprio Excel. Em seguida, falei sobre o objeto Workbook, o qual representa uma pasta de trabalho ou um arquivo .xls aberto no Excel. Agora vou falar sobre o objeto Worksheet. Para cada planilha de uma pasta de trabalho, existe um objeto Worksheet associado. Observe que o modelo de objetos do Excel representa a estrutura natural como o usuário irá trabalhar com o Excel. Ou seja, primeiro o usuário abre o Excel, que é o objeto Application, depois abre um arquivo .xls, que é o objeto Workbook, em seguida trabalha nas planilhas do arquivo que foi aberto, trata-se do objeto Worksheet, e dentro de cada planilha edita, exclui, inclui dados e faz cálculos, que é o objeto Range, que será visto logo em seguida. Então o objeto Worksheet representa uma planilha. O objeto Worksheet é um membro da coleção Worksheets. A coleção Worksheets contém todos os objetos Worksheet em uma pasta de trabalho, ou objeto Workbook. Então vamos usar o objeto Worksheet.
As seguintes propriedades para retornar um objeto worksheet são descritas nessa seção. Veja, então temos a propriedade worksheets, temos a propriedade active sheets ou active sheet e temos a propriedade worksheets. Use worksheets entre parênteses o índice, onde o índice é número de índice ou nome da planilha, para retornar um único objeto worksheet. O exemplo seguinte oculta a planilha oculta a planilha 1, de número 1, na pasta de trabalho ativa. Veja, worksheets 1, entre parênteses, certo? Que eu passei como meu parâmetro, aqui, ponto visible, false. Então ele oculta a planilha 1. Então o número de índice da planilha denota a posição de uma planilha na barra de guias da pasta de trabalho. Então, logo, worksheets 1 é a primeira planilha mais à esquerda na pasta de trabalho e worksheets, entre parênteses, worksheets.count, como mostrado na tela, é a última planilha. Todas as planilhas são incluídas na contagem do índice, mesmo quando estão ocultas. O nome da planilha é mostrado na guia da planilha. Use a propriedade name para definir ou retornar o nome da planilha. Então, o exemplo seguinte protege os cenários em Sheet 1. Observe, worksheets, entre parênteses, sheet 1, ponto protect, aí eu passo meu password, que é draws, sep, cenários, true. O objeto worksheet é também um membro da coleção Sheets. A coleção Sheets contém todas as planilhas da pasta de trabalho, tanto folhas de gráfico quanto planilhas de trabalho. Certo? Então veremos agora a propriedade Active Sheet. Quando uma planilha é a planilha ativa, você pode usar a propriedade Active Sheet para referir-se a ela. O exemplo seguinte usa o método activate para ativar Sheet 1, define a orientação da página como modo paisagem. Veja, isso aqui define o modo da página como a orientação da página como modo paisagem e em seguida imprime a planilha. Ok? Então veja, worksheets, sheet 1.activate, active sheet.pagesetup.orientation, XL landscape e active sheet.printout. Certo? Passamos agora então ao objeto range. O objeto range representa uma célula, uma linha, uma coluna, uma seleção de células contendo um ou mais blocos contíguos de células ou um intervalo 3D. Este é, sem dúvidas, o objeto mais utilizado. Você verá dezenas de exemplos práticos neste curso, nos quais será utilizado o objeto range. Então vamos usar o objeto range. As seguintes propriedades e métodos para retornar um objeto range são descritas nesta seção. Veja, tenho então minha propriedade range, tenho a propriedade cells, propriedade range e cells, offset, tenho o método union e por fim a propriedade range. Use range, entre parênteses o argumento, onde o argumento nomeia um intervalo para retornar um objeto range representando uma única célula ou um intervalo de células. O exemplo seguinte coloca o valor da célula A1 na célula A5. Veja, worksheets sheet1.range A5.value vai ser igual ao worksheets sheet1.range célula A1.value. Então pego o valor da célula A1 e lança para o valor da célula A5. O exemplo seguinte preenche o intervalo de A1 até H8 com números randômicos definindo a fórmula para cada célula do intervalo. Quando usada sem um qualificador de objeto, um objeto à esquerda do ponto,
a propriedade range retorna o intervalo da planilha ativa. Se a planilha ativa não for uma planilha de trabalho, o método falhará. Use o método activate para ativar uma planilha antes de usar a propriedade range, sem um qualificador de objetos explícito. Então veja, range de A1 até H8, ponto fórmula, recebe número randômico. Certo? Então, o exemplo seguinte limpa o conteúdo do intervalo chamado critéria. Veja, worksheets 1.range critéria.clear contents, conteúdo, limpar conteúdos. Se você usar um argumento de texto para o endereço do intervalo, você terá que especificar o endereço em notação de estilo A1. Você não poderá usar a notação de estilo L1C1. Vamos às propriedades cells, de células. Use cells, linha e coluna entre parênteses, onde linha é o índice da linha e coluna é o índice da coluna, para retornar uma única célula. O exemplo seguinte define o valor da célula A1 como 24. Veja, worksheets 1.cells, linha e coluna, ponto valor, vai receber 24. O exemplo seguinte define a fórmula para a célula A2. ActiveSheet.cells, linha 2, coluna 1, ponto fórmula, vai receber soma de B1 até B5. Embora você possa usar o range A1 para retornar a célula A1, pode haver ocasiões em que a propriedade cells seja mais conveniente porque você pode usar uma variável para a linha ou coluna. Então o exemplo seguinte cria cabeçalhos de coluna e linha em sheet 1. Observe que, após a planilha ser ativada, a propriedade cells pode ser usada sem uma declaração explícita de planilha. Ela retorna uma célula da planilha ativa. Veja, dentro de uma função sub setUpTable worksheets sheet 1.activate, ativou planilha 1. Tem um laço for next de 1 a 5, pego algumas células aqui, faço alguns cálculos, certo? Isso é para mostrar como eu pego valor, ok? Como faço um loop aqui dentro, tudo mais. Então, apesar de você poder usar funções de cadeia de caracteres do Visual Basic para alterar as referências de estilo A1, é muito mais fácil e é uma prática de programação muito melhor usar a notação cells 1. Use a expressão .cells, entre parênteses a linha primeiro e depois a coluna, onde expressão é uma expressão que retorna um objeto range e linha e coluna são relativas ao canto superior esquerdo do intervalo para retornar parte de um intervalo. O exemplo seguinte define a fórmula para a célula C5. Worksheet 1.range, intervalo de C5 a C10, ponto cells, linha 1, coluna 1, ponto fórmula, range, de randômico. Range e cells. Use range, célula 1, célula 2, entre parênteses, onde célula 1 e célula 2 são objetos range que especificam as células inicial e final para retornar um objeto range. O exemplo seguinte define o estilo da linha da borda das células 1J10. Veja. With worksheets 1 range cells linha 1 coluna 1 ponto cells 10 borders ponto line style xl trick. Observe que o ponto na frente de cada ocorrência da propriedade cells será obrigatório se o resultado da instrução with anterior for aplicada à propriedade cells. Nesse caso, para indicar que as células estão na planilha 1 sem o ponto, a propriedade cells retornaria as células da planilha ativa. Propriedade offset.
Use offset, entre parênteses, linha e coluna, onde linha e coluna são os deslocamentos de linha e coluna, para retornar um intervalo em um deslocamento especificado de um outro intervalo. O exemplo seguinte seleciona a célula 3 linhas abaixo e uma coluna esquerda da célula do canto superior esquerdo da seleção atual. Veja, você não pode selecionar uma célula que não esteja na planilha ativa. Portanto, você precisa ativar primeiro a planilha. Então aqui eu ativo a minha planilha. Worksheets, Sheet 1, que é a minha planilha, .activate. Ok? E aqui eu faço a minha seleção. Método Union. Use Union, entre parênteses, intervalo 1, intervalo 2, intervalo N, para retornar intervalos de várias áreas, isto é, intervalos compostos de 2 ou mais blocos contíguos de células. O exemplo seguinte cria um objeto definido como uma união de intervalos A1, B2 e C3 até D4 e em seguida selecione um intervalo definido. Veja, declara as variáveis, ativo a planilha, set. Veja, R1 vai receber range de A1 até B2 e R2 vai receber C3 a D4. Ok? E aqui eu uso o meu método union, R1 e R2. O objetivo desta lição foi apresentar os principais objetos do modelo de objetos do Excel, que foram o Application, Workbook, Worksheet e Range. Além da apresentação dos objetos, coloquei pequenos exemplos de código retirados da ajuda do Excel. Por isso que tem alguns códigos que estão com os comentários em inglês, que foi tirado da ajuda do Excel. Não se preocupe em entender todos estes métodos e propriedades utilizados nos exemplos a partir deste momento. O nosso trabalho de agora em diante será estudar em detalhes e exemplificar o uso destes objetos. Nas próximas lições você irá estudar cada um destes objetos, tendo acesso a dezenas de exemplos práticos explicados em detalhes, com o objetivo de ilustrar os diversos métodos, propriedades e coleções de cada objeto. Então, mãos à obra!